Olá pessoal, vamos aqui então retornando aqui para a nossa aula. Na última aula que nós tivemos, né, então a gente falou sobre o ciclo de refrigeração com compressão de vapor, né, o ciclo de múltiplos estágios, né, e a gente resolveu um problema, né, que foi esse probleminha aqui, deixa eu voltar aqui, né, tá, onde a gente tinha então aí, né, um ciclo de refrigeração com dois compressores, tal, né, e a gente então calculou aí a potência de cada compressor e o coeficiente de performance desse ciclo, né? Tá? Então a gente resolveu isso daqui na última aula e aí eu havia pedido para vocês tentarem resolver então esse outro problema, né? Um problema similar, né? Tá? Só que aqui a gente tem, ao invés de a gente ter, né, um tanque de flash e depois um trocador de calor de contato direto, né? Que no caso a gente vai ter a gente não tem mais, né, o tanque de flash, ou seja, a gente está partindo, né, no dispositivo de expansão aqui já direto para o trocador de calor, tá ok? Tá? Mas a modo de fazer é o mesmo, né? Tá? Vamos recordar aqui qual que é o problema para a gente poder resolver, então, para você comparar com a sua resposta, né? Tá? Para ver se teve aí alguma falha aí durante a resolução, né? Então vamos lá. Ele diz o seguinte, né, a figura mostra um sistema de refrigeração por compressão de vapor em dois estágios e usa amônia como fluido de trabalho. O sistema utiliza um trocador de calor de contato direto para promover o interresfriamento. O evaporador tem uma capacidade frigorífica de 30 TR, né, então aqui são 30 TR, aproximadamente 105,5 kW. E produz vapor saturado a menos 29 graus Celsius na sua saída, ou seja, aqui, né, na entrada do compressor, aqui a gente está, né, com vapor saturado a menos 29 graus. No primeiro estágio de compressão, o refrigerante é comprimido adiabaticamente até 550 kPa, que é a pressão do trocador de calor de contato direto. Tá? Então, né, ele vai comprimir aí até 550 kPa. O vapor saturado a 550 kPa entra no compressor de segundo estágio e é comprimido também adiabaticamente até 1.700 kPa. Então aqui em cima, né, pressão de 1.700, 1.500 não, né, desculpa, 1.700 kPa. A eficiência isentrópica de cada compressor nos estágios é de 85%, então agora aqui a gente já tem uma eficiência, né, tá, a ser atribuída, a gente já falou sobre isso, né. Não existe queda de pressão apreciável à medida que o refrigerante escoa pelos trocadores de calor, então a gente está supondo que não existe perda de carga nos trocadores de calor. Tá? Ou se ela existe, ela é tão pequena que não justifica que a gente ficar, né, inserindo esse valor. O líquido saturado entra em cada uma das válvulas de expansão e aí ele pede para determinar então a razão entre as vazões em 3 e em 1, ou seja, a vazão máxima que está entrando no compressor aqui 2 e a vazão máxima que está entrando no compressor 1, ou seja, qual que é a vazão máxima de fluido que está circulando nesse circuito de alta e qual que é a vazão máxima que está circulando nesse circuito de baixa, né? Tá? Baixa temperatura, alta temperatura aqui, né? Tá ok? É isso. Lembrando que aqui, né, nesse circuito aqui, a gente está circulando com a vazão total e aqui com uma parte, né, dessa vazão, né? Tá ok? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente calcula isso, né? Tá? Então eu vou usar, né, um diagrama, né, um diagrama de Moulier para fazer isso, tá? Tá aqui o diagrama, né? Então nosso fluido de trabalho é a amônia, né? A amônia é o NH3, tá? O NH3 aí, né? O código dele com fluido refrigerante é o 717, tá? Então ele é um R717. Bom, então, né, colocando os pontos conhecidos, né, do problema aqui no diagrama, a gente vai ter então, né, esse ciclo aqui, tá ok? Compreendido por essa numeração. Então, o que que acontece? O que eu já conheço, né, que me deu a oportunidade já de traçar isso aqui no meu diagrama, né, pressão por entalpia. Então, eu conheço a posição 1, então o problema me informou qual que é a temperatura desse ponto
e qual que é a condição. Então a gente sabe que aqui é menos 29 graus Celsius e que é vapor saturado. Tá? Aqui ó, eu estou chamando de 2S. Por que 2S? Porque num compressor ideal, a passagem pelo compressor ela é isoentrópica. Então, né, num compressor ideal, né, o ponto 2 aqui, ó, que a gente chama de 2S, por quê? Porque que tem a mesma entropia do ponto 1. Tá? Então aqui é a posição, né, 2S. A gente vai ter que calcular a posição 2 real aí, porque ele diz que tem uma eficiência isentrópica, então a gente tem que levar isso daí em consideração. Mas eu preciso dessa posição aqui para poder calcular a posição real, né, de saída do compressor. Tá? Então, essa posição é conhecida, ela tem a mesma entropia do ponto 1. Depois, na passagem pelo trocador aqui, ó, tá? Na passagem pelo trocador, o processo é isobárico, né? Tá? Ele diz que não há queda de pressão, né, considerável, ok? Então, nesse caso, né, tanto o ponto 2, quanto o ponto 6, quanto o ponto 7 estão à mesma pressão, porque seria impossível fazer com que num trocador de calor de contato direto, ou seja, onde os fluidos vão se encontrar, né, eu consiga entrar com fluidos a pressões diferentes. Né? Isso não ocorre, então eles têm que estar à mesma pressão para poder, né, entrar dentro desse trocador de calor de contato direto. Então, tanto a pressão aqui 2S como a 2 que a gente vai calcular, quanto a pressão do ponto 6, que é essa posição aqui, quanto a do ponto 7, elas estão à mesma pressão. Beleza? O ponto 7 aqui, ó, neste ponto 7, o que, que acontece aqui nesse trocador de calor de contato direto? Na passagem pela válvula de expansão aqui, ó, né, por essa válvula aqui entre 5 e 6, ponto 5 e ponto 6, no ponto 5, o problema já informa para a gente, é líquido saturado. Na pressão, né, lá da saída do compressor do circuito de alta. Né? Aqui só está em bar, tá? Tá diferente aqui, lá tá pedindo, né? Os dados foram informados em kilopascal, aqui, né, a gente passou para bar porque, né, o nosso diagrama está em bar aí, né? Eu não tinha um diagrama em kilopascal aqui, ok? Então tá aqui, né, aproximadamente aí 17 bar, né? Tá? Então aqui a posição 5, né, é de líquido saturado aqui. Ele passa pelo dispositivo de expansão. Quando ele passa pelo dispositivo de expansão, ó, processo isoentálpico, então a entalpia é a mesma, e ele sai nesse ponto 6. No ponto 6, então, ele tem uma mistura de líquido e vapor. Não, essa posição aqui indica para a gente que a gente está com uma quantidade de vapor aqui, né? Tá? Então, entra aqui nesse trocador, né? Entra nesse trocador uma quantidade de líquido e uma quantidade de vapor. Tá? E aqui por 2, aqui, né, na posição 2, está entrando vapor superaquecido. Tá? De forma que a quantidade de vapor superaquecido que entra por aqui, mais a quantidade de vapor, né, saturado que está entrando aqui em 6, né, tá? Eles vão trocar calor intimamente aí, né, e vão, né, vir aqui para a posição número 3. E o que é líquido, né, o que é líquido, ele é mais pesado, então ele não vai subir aqui, né, no trocador, ele vai vir aqui para baixo, vai ser, né, enviado aqui por circuito de baixa, nessa condição aqui de líquido saturado, ok? Tá? Então nessa posição 7 aqui de líquido saturado. Então é isso que está entrando aqui, né? Essa posição 7 é conhecida. Né? Na passagem pelo dispositivo de expansão, então, né, na passagem pelo dispositivo de expansão, processo de novo isoentálpico, ele sai nessa posição número 8, que tem a mesma característica da posição número 1, uma vez que pela passagem do evaporador aqui, ó, o processo de novo, né, é isobárico. Tá? Então, essas posições eu conheço, então por isso que elas estão aí já colocadas aqui no meu diagrama. Agora, o que, que eu não conheço? Eu não sei qual que é o ponto 3, eu vou ter que calcular, eu não sei qual que é o ponto 2 real, eu vou ter que calcular, né? Assim como o ponto 4 também eu vou ter que calcular. Então, esses daí são pontos que a gente vai encontrando aqui ao longo do problema. Né?
Então, com isso, eu já coloquei aqui o que a gente conhece aqui no na nossa tabela, né? Tá? Então, alguns pontos que a gente já conhece, que eu já mostrei agora há pouco, né? Eles estão aqui, né? Tá? O ponto 7, né, que está aqui, ele está então, né, como líquido saturado, né? Aqui tem uma posição que é o ponto 5 também, né? Tá, o ponto 5 aqui, ele também é líquido saturado, né? Então a gente pode até já inserir ele aqui, tá ok? Bom, acho que é isso aqui que a gente tem por enquanto. Então vamos lá. O que eu consigo calcular? Vou calcular a eficiência, né? Através da eficiência isentrópica do compressor, vou calcular o ponto 2 real, né? Por quê? Porque lá no nosso traçado, a gente traçou uma posição 2 isentrópica, mas ele já informou que existe uma eficiência isentrópica, então a gente tem que levar em consideração para achar o ponto 2 real, né? Tá? Então, como é que a gente calcula isso? Então, a gente calcula da seguinte forma, né? Ó, a eficiência isentrópica é a entalpia de saída, né, do compressor isentrópica, por isso que está 2S aqui, menos a entalpia de entrada, dividido pela entalpia de saída real, menos a entalpia de entrada. Então, matematicamente tratando isso daí, né, a gente tem então que a entalpia do ponto 2 real vai ser então a entalpia do ponto 2 isentrópico, menos a entalpia do ponto 1, que é a entrada do compressor, mais a eficiência isentrópica vezes a entalpia de entrada sobre a eficiência isentrópica. Tá? Então, substituindo isso daí os valores nessa equação, né, a gente vai ter então que a entalpia de saída, né, a entalpia do ponto 2, que é a saída do compressor de baixa, vai ser então a entalpia do ponto 2 isentrópico, tá aqui, ó, 1627,5, menos a entalpia de entrada, 1420, mais a eficiência, ele fala que é 85%, tá aí, né? Vezes a entalpia de entrada, que é o 1420, sobre a eficiência. Calculando então isso daí, né, vai dar 1664,12 kJ por quilograma, que está inserido ali, né? Então, com isso, a gente achou qual que é, né, a posição 2, ou seja, a saída do compressor lá do circuito de baixa temperatura real, né, para esse problema, né, tá? Então, voltando lá no nosso diagrama, eu já posso agora inserir, então, o ponto 2, tá? Então, se fosse um problema onde o compressor é ideal, eu sairia nessa posição aqui, ó, 2S. Mas como existe uma certa eficiência, né, tá, por conta do processo de compressão, então eu estou saindo nesse ponto 2 aqui. Então existe uma diferença, né, entre o ponto 2 isentrópico e o ponto 2 real, que é o que interessa para a gente, o ponto 2 real. Ok, continuando aí então, né, eu peguei aqui ó, uma posição que estou chamando de número 9, apesar dela não existir aqui, tá ok? Por quê? Porque eu vou precisar calcular, né, o título desse ponto 6 aqui. E para calcular o título desse ponto 6, eu preciso saber qual que é para esta pressão a entalpia de vapor saturado, né, nessa pressão intermediária aqui, tá ok? Então eu estou chamando isso aqui de ponto 9, né, para facilitar nos meus cálculos depois, tá ok? Então vamos lá. Então, esse daqui é o que a gente já calculou, né, e aí eu posso então agora calcular o título, né? Então o título do ponto 6, né, lembrando que o ponto 6 é essa posição aqui, ó, que é na saída do dispositivo de expansão do circuito aqui de alta temperatura, tá? Ele vai ser então dado como sendo, né? O título vai ser a entalpia da mistura, que é a posição 6, menos a entalpia de líquido saturado nessa pressão, né, na pressão ali do ponto 6, que no caso aí é 5,5 bar, né? Tá? Que são os 550 kPa, dividido pela diferença entre a entalpia de vapor e líquido saturado nessa pressão de 5,5 bar, tá? Por isso, então, que a gente pegou aqui o ponto 9 para a gente saber, então, quanto seria a entalpia de vapor saturado nessa pressão, tá? Então, substituindo aqui, a gente tem aqui, né, ó, a entalpia do ponto 6, está dado aqui, ó, 400 kJ por quilograma, menos a entalpia de líquido saturado nessa pressão,
A entalpia de líquido saturado nessa pressão nada mais é do que a posição 7, né? Tá? Se a gente retornar, vamos voltar mais uma vez, ó, ela é essa posição aqui, ó. Ok? Né? Então vamos voltar lá. Né? Então, está aqui o valor, né, 227,5, sobre a diferença entre a entalpia de vapor e líquido saturado nessa pressão, ou seja, a entalpia do ponto 9 menos a entalpia do ponto 7. Que está aqui, né, no 465 menos 227,5. Fazendo aqui o cálculo, né, então isso dá um título de 0,139, ou seja, na saída do dispositivo de expansão do circuito de alta, né, tá? E que o que vai entrar ali no trocador de calor intermediário, eu tenho 13,9% de vapor. O restante é líquido, né? Tá? Então é isso que a gente tem ali. E aí eu posso colocar então essa informação, né, no nosso cálculo aqui, tá ok? Tá? Então eu sei que lá naquela posição, né, tá, o meu título é 0,139 ou 13,9%. Ok? Beleza. Continuando então aqui, ó, eu vou agora fazer o quê? Um balanço de energia lá naquele trocador de calor, tá? E aí, por isso eu precisava saber então qual que era o meu título para poder, né, fazer o meu balanço de energia. Então, o meu balanço de energia aqui, né, nesse dispositivo, né, ele vai me ajudar a definir qual que é a entalpia desse ponto 6, desculpa, esse ponto 3, né? Tá? Então, como é que eu faço o balanço de energia? Tudo que entra é igual a tudo que sai, né? Tá? A entrada tem que ser igual à saída, né? Que é o que eu fiz aqui, né? Então, toda energia de entrada é igual a toda energia de saída. O que entra aqui nesse trocador de calor? Entra a posição 6, né? Então, o que vem aqui de 6, e entra o que vem aqui de 2. E o que sai? O que sai é aqui a posição 3 e a posição 7. Ok? Então, ó, tá aqui, né, ó, entrada 6 e 2, saída 3 e 7. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, na posição 6, a gente tem 100% de fluido entrando aqui, tá? 100% do fluido que foi colocado lá no circuito, né, 100% do fluido refrigerante, ele está passando aqui pela posição 6. Mas lá na posição 2, eu não tenho mais 100%, né? Por quê? Porque lembra que quando chegou aqui no trocador de calor, uma parte, né, só que veio aqui para 7, só, né, o que era líquido saturado, né? O restante se misturou aqui com o que vem daqui da posição 2, né? E foi embora lá para 3. Ou seja, no circuito de baixa, o que eu tenho circulando é o valor total de massa de fluido refrigerante, né? Menos o título, certo? Tá? Uma vez que aqui na posição 7 é só líquido saturado que está vindo. O vapor não desceu aqui para a posição número 7. Por isso, então, né, que a gente está fazendo 1 menos o título, porque 1 menos o título vai ser a quantidade de fluido, a porcentagem de fluido que circulou no circuito aqui de baixa, ok? Então, 1 menos o título vezes H2. Isso é igual, então, a entalpia do ponto 3, que é a vazão total que está circulando aqui, né, uma vez que eu tenho uma quantidade de vapor aqui, ó, que é a mesma quantidade, na mesma proporção de fluido que entrou em 7, mais a proporção de vapor que veio aqui de 6. Somando os dois, volta a ser de novo a vazão total em 3, né? Tá? Então, na posição 3, eu tenho a energia total, né? Ou seja, 100% do fluido, né? Mais a posição 7, que é, né, quanto de fluido, ou seja, qual que é a porcentagem de fluido que vem em 7, porque a energia é proporcional, né? Tá? Então, por isso que é 1 menos o título de novo, vezes a entalpia do ponto 7. Substituindo isso, né, na equação, né, tá? Então, a entalpia 6 é 400 kJ por quilograma, o título é 0,139, a entalpia do ponto 2 está aqui, né, 1664,12, né, a gente calculou isso, né?
tá? A entalpia do ponto 3 que a gente quer saber, e a entalpia do ponto 7 está aqui embaixo, né, 227,5. Calculando isso daí, a gente chega em 1640,37 kJ por quilograma. Então essa é a entalpia do ponto 3 que eu posso colocar aqui, tá? Então essa é a entrada do compressor lá no circuito de alta temperatura, né? Tá? Que é a posição que eu estou colocando aqui. Ó. Então esta posição 3 aqui, ó, é a posição que a gente acabou de calcular. Por enquanto, né, a passagem do compressor aqui no circuito de alta aqui, eu estou chamando de 4S. Por quê? Porque da mesma forma do compressor número 1, o compressor número 2 ele também tem uma eficiência isentrópica. Então aqui ainda eu estou considerando que o processo seja isoentrópico, mas o ponto 4 real ele tem que levar em consideração essa eficiência. Para eu calcular o ponto 4 real, eu preciso saber quanto que seria a saída do compressor isentrópico. Por isso que eu estou considerando o ponto 4S aqui. Tá? Ou seja, lá no condensador, né, essa linha aqui que vem do 5 até o 4S, ele ainda não é real, porque eu preciso calcular efetivamente qual que é a posição 4, né, real desse circuito aí. Então, continuando aqui no nosso cálculo, né, eu vou calcular agora aqui o ponto 4 real, que é o que está faltando para a gente completar aqui nossa tabela. Né? Então a equação é a mesma que a gente já utilizou, né? A eficiência isentrópica é a saída isentrópica, a entalpia isentrópica do compressor, no caso aqui ponto 4, né, por isso 4S, menos a sua entrada, que agora é o ponto 3, sobre a saída real, que é o ponto 4, que é o que eu quero calcular, menos a posição de entrada, né, entalpia de entrada. Substituindo aqui, né, a gente então tem que a entalpia do ponto 4, a entalpia do ponto 4 aqui, ela será a entalpia do ponto de saída do compressor isentrópica, que é o 4S, né? 1839,02. Está aqui, né? Esse valor foi encontrado lá no diagrama, né? Como é que a gente fez isso, né? Fez da seguinte forma, né? Eu tenho a posição 3, está aqui, e aí eu sei qual que é a pressão de saída. Então, sabendo a posição 3 e a pressão de saída, eu fiz isentropicamente, né, aqui, ó, eu faço uma linha isentrópica até chegar lá na pressão de saída. Então, essa posição aqui, ó, tem a mesma entropia do ponto 3, e aí eu descendo aqui, eu consigo então pegar aí qual que é o valor da entalpia, né? Tá? Foi isso que foi feito aí, por isso que está dando 1839,02, né? Como é que chegou nesse número? Eu peguei lá o meu diagrama, né? Tá? E aí, se você observar aqui, tem umas linhas, né, que representam, né, 1800 e 1900. A gente faz uma regrinha de 3 aqui, né? Essa distância aqui equivale à diferença, né, entre 1900 e 1800, né? E aí a distância dessa posição até esse ponto aqui equivale a x. Então, faz uma regra de 3 e acha aí, né, qual que é o valor dessa posição. Então, por isso 1839,02, né? Então, a gente não usou em nenhum momento aqui um programa para calcular, né? Foi tudo, né, manual aqui, ok? Bom, então 1839,02 menos a entalpia de entrada, 1640,37, que é o que a gente já calculou já, né, anteriormente, mais eficiência isentrópica vezes, né, a entalpia de entrada sobre a eficiência, que é também 0,85 aí, né? Então isso deu 1874,08 kJ por quilograma. Então essa daí, né, é a entalpia lá na saída desse compressor, tá? Aqui, então está aqui. Então com isso a gente completou, né, a nossa tabela aqui, né? Tá? A gente completou nossa tabela aqui, né? A gente pode colocar o zero aqui, né? Porque lá no ponto 5 ele é líquido saturado, né? Só para ficar mais completo, enfim, né? Mas o que interessa efetivamente para a gente, para fazer as contas, né? É essa coluna aqui, né? São as entalpias, né? É esse aqui que é, né,
é daqui que vão sair as informações que a gente precisa para fazer os nossos cálculos, tá ok? Bom, então com tabela completa, né, eu posso agora vir aqui no meu ciclo, né, e completar com a saída real do compressor, tá ali, né? Tá? Então, nota que tem uma pequena diferença, né? Aqui, ó, essa posição tracejada é o isentrópico, né? Tanto no compressor 1 quanto no compressor 2, e essa linha cheia aqui, ó, posição 2 e a 4, é a saída real, ok? Ah, então, dessa forma a gente completou então o nosso ciclo, né? Então eu consigo enxergar aqui a quantidade de calor, né, trocado aqui no condensador, ou seja, rejeitado aqui no condensador por meio, né, tá, a quantidade de calor que foi trocado com o meio, ela é equivalente, né, a essa diferença entálpica aqui, ó, do ponto 4 até o ponto 5. Da mesma forma que no evaporador, a quantidade de calor recebida aqui, ó, né, ela é igual a essa diferença entálpica aqui, ó, entre o ponto 1 e o ponto 8. Tá? Aí a quantidade de calor no meu trocador de calor intermediário. Então, no circuito de baixa, ela vai de 2 a 7. Assim como, né? E ela é igual, né? A quantidade, né? A diferença aí entre o ponto 3 e o ponto 6 no de alta. O que vai mudar? Vai mudar as vazões, né? As vazões mássicas de fluido, né, para dar a igualdade, ok? Bom, com isso a gente pode então agora começar a calcular, né, o que foi pedido, né? Não está querendo saber tamanho de condensador, enfim, né? Não é o caso aqui, mas vamos lá. Então, ó, primeira pergunta, né, foi qual que é a razão entre as vazões mássicas, né? A vazão mássica na posição 3 com a vazão mássica na posição 1. Ou seja, quanto que está circulando nesse circuito aqui, né? Nesse circuito de alta temperatura, e quanto está circulando de fluido nesse circuito de baixa. Né? Então a diferença entre os dois aí é a relação. No problema anterior, eu fiz o seguinte, né? Eu pedi, né, e eu queria saber qual que era a relação entre a vazão no circuito de baixa e a vazão no circuito de alta, certo? Tá? Aqui é o inverso. Como é o inverso, eu simplesmente posso fazer 1 menos o que a gente usou da outra vez, né? Que aí eu inverto, né? Então, 1 sobre 1 menos o título. Tá? Quando a gente fez lá a relação entre o que circulava no circuito de baixa e o que circulava no circuito de alta, né? Então as vazões de baixa e de alta era 1 menos o título, certo? Aqui, como é o inverso, é só fazer 1 sobre 1 menos o título, que é exatamente, né, achar o valor inverso, tá ok? Dá para fazer de outra forma? Dá também. Como é que eu posso fazer? Posso fazer, né, um balanço de massa nesse trocador de calor aqui, tá? Então, fazendo aqui, né, um balanço de massa nesse trocador, você chega na mesma solução, tá? Então, isso aí fica como, né, um exercício para você tentar resolver, né, tá? E que é fazer um balanço de massa, não é um balanço de energia, né? É um balanço de massa, né? A massa que entra é igual a massa que sai, você vai conseguir aí achar a mesma relação, ok? Bom, então, dessa forma, então fica então que a relação entre as vazões, né, vai ser então 1 sobre 1 menos o título é 0,139, calculado já, né? Então a gente tem que a relação aí, né, a razão entre as vazões mássicas é de 1,161. Ou seja, né, a vazão mássica do circuito de alta temperatura é 1,16 vezes maior do que, né, o que circula no circuito de baixa. Tá? Então, respondido, né, a nossa pergunta. Eu não sei quanto que é a vazão efetiva, né? Quantos quilogramas por segundo está circulando em cada um. Eu sei que né, a razão entre eles, né, é esse valor. Ok? Bom,
Aí vem para a pergunta B, né? Pergunta B, qual que era a potência de cada compressor, tá? Em HP. Então, para eu saber qual que é a potência desse compressor aqui, 1, eu preciso saber quanto que é a vazão mássica que está circulando, né? Quanto está entrando de vazão aqui, mássica de fluido refrigerante nessa posição número 1. Né? E como é que eu calculo isso? Bom, a gente sabe que a capacidade de resfriamento, né? Ela é a vazão mássica vezes a diferença entálpica. Qual que é a diferença entálpica aqui? É a entalpia 1 menos a entalpia 8. Portanto, então, a vazão mássica vai ser então, essa capacidade de evaporação, né, capacidade do evaporador, ou seja, a capacidade de resfriamento, né, tá, dividido pela diferença entálpica, que é essa diferença entálpica que está aqui, que eu já havia mostrado agora há pouco mesmo aí no ciclo. Né? Então, substituindo, né, a capacidade de refrigeração é 105,5 kW, né, que é aproximadamente igual aí a 30 TR, né, foi informado no problema. Né, lembrando que kilowatt vai ser kilojoule por segundo, né, tá? Dividido pela diferença entálpica, que é a entalpia do ponto 1, 1420, e a do ponto 8, 227,5. Fazendo a conta aqui, a gente chega então numa vazão mássica de 0,0885 kg por segundo, que é então a vazão que está circulando no circuito de baixa temperatura. Com isso, então, eu consigo calcular agora qual que é a potência então desse compressor número 1. Né? Então, a potência do compressor número 1, né, vai ser essa vazão que a gente acabou de calcular, vezes a diferença entálpica. Né? A gente lá para trás, lá em aulas passadas, a gente já, né, fez uma análise desses componentes para saber por que, que dá essa vazão mássica vezes diferença entálpica, né? Então aqui no caso a gente tem a entalpia do ponto 2 menos a entalpia do ponto 1. Ok? Então fica aí, né? O compressor aqui eu chamei de A, mas é 1, tá? Então a vazão mássica vai ser 0,0885, que a gente calculou, vezes a entalpia 2, tá aqui, ó, calculada já para trás aí, 1664,12, menos a entalpia 1, 1420. Realizando aqui o cálculo, né, a gente vai chegar em 21,6 kW, tá? E aí, convertendo isso daí para HP, 28,97 HP. Tá ok? Aproximadamente aí, né? Tá? Então, esta é a potência do compressor número 1. E para o compressor número 2, né, o que a gente precisa saber lá no compressor número 2 é quanto, de novo, né, quanto de fluido está entrando no compressor. Então, qual que é a vazão máxima na entrada do compressor 2. Como a gente já fez a razão entre, né, as vazões, é simplesmente então pegar a vazão que está circulando lá no circuito de baixa e multiplicar pela razão. Né? Então isso dá aí para a gente então uma vazão mássica circulando nesse circuito de alta aqui de 0,103 kg por segundo. Tá? Então essa é a vazão total, né? A vazão total circulando aí. Ok, então conhecendo esse valor, agora eu consigo calcular então qual que é, né, a minha potência do compressor número 2. Então a potência do compressor número 2 vai ser o quê? A vazão mássica que a gente calculou vezes a diferença entálpica, então 4 menos 3. Né? Entalpia 4 menos entalpia 3. Então a vazão mássica está aqui, ó, 0,103, né? E a diferença entálpica, né, entalpia do ponto 4 está aqui, ó, 1874,08, e a entalpia 3 está aqui, ó, 1640,37. Ok? Né? Realizando então o cálculo, dá aí uma potência de 24,07 kW, né, aproximado aqui, né, que dá aproximadamente aí 32,28 HP. Ok? Tá? 32,28 HP. Então esse é o valor que a gente tem aí, né, de potência. Bom, e aí então com isso a gente consegue calcular aqui, né, as potências de cada compressor. O coeficiente de performance nada mais é do que a capacidade de refrigeração
dividido pela quantidade de energia que eu precisei adicionar, né? Ou seja, quanto de trabalho eu adicionei aí, o trabalho está ligado com o compressor, né? Tá? Então vai ser a capacidade lá do evaporador, né, que é a capacidade de refrigeração, 105,5 kW, dividido pelas potências dos compressores. Aqui as potências estão em quilowatts, porque isso daqui é dimensional, né? 21,6 mais 24,07, o que dá um coeficiente de performance de 2,31, tá? Então, foi assim que a gente resolveu esse problema, né? Então, um problema relativamente simples, né? A gente tem que observar aí, não, cada ponto, né? Mas se tivesse mais compressores, o jeito de fazer, né? A forma de fazer seria a mesma, né? Tá? A gente precisa sempre ficar atento que compressores ideais são sempre isentrópicos. Se a gente conhece a eficiência isentrópica, então a gente adiciona isso, né? Tá? Eu sei a eficiência do meu compressor, então eu adiciono essa informação. Se eu quiser um valor, né, que é bastante também comum, a gente não ficar ligando muito para a eficiência de imediato, porque a gente tem que ter uma noção de valores, né, para ter uma noção se vale a pena ou não, né, aquele tipo de estratégia. Então, depois a gente, né, se preocupa com a eficiência do compressor para ver aí, né, o que muda, né, o que vai mudando no circuito. Mas compressores ideais são isentrópicos, trocadores de calor ideais são isobáricos e dispositivos de expansão, né, dispositivos de redução de pressão são sempre isoentálpicos. Né? Sabendo isso, que poderia ter, né, muito mais complexidade, que muito mais ponto. Né? Eu poderia fazer um projeto aqui com, né, mais compressores, mais evaporadores, mais condensadores, que é mais do mesmo. Né? Tá? Você vai fazer o mesmo pensamento sempre. Né? A gente está fazendo aqui circuitos pequenos, porque senão, né, a nossa aula fica muito grande aqui para postar, né, numa internet aqui, né, para postar numa aula gravada, tá? Mas isso aqui é o suficiente para você fazer para qualquer quantidade de pontos. Ok, bom, então com isso a gente resolveu o problema que eu tinha pedido para vocês tentarem resolver, né? E aí eu estou propondo um outro problema, né? Esse aqui já é um problema onde a gente tem, né, um arranjo aí em cascata, né? Então a gente fez um com, na verdade dois, né? Multistágio, né? Tá? Então a gente usando um único fluido refrigerante, e agora aqui é um em cascata, onde a gente está usando dois fluidos refrigerantes. Um fluido refrigerante está circulando nesse ciclo A e o outro está circulando no ciclo B. Ok? Tá? Então eu vou dar uma lida aqui para mostrar o que é para fazer, né? Então é o seguinte, né? Um sistema de refrigeração por compressão de vapor opera com o arranjo tipo cascata, mostrado na figura, tá aqui. Refrigerante 22, né, o R22, é o fluido de trabalho para o ciclo de alta temperatura, e refrigerante 134A é usado no ciclo de baixa temperatura. Então, o ciclo A é o baixa temperatura e o ciclo B é a alta temperatura. Ok. Para o ciclo de refrigerante R134A, o fluido de trabalho entra no compressor como vapor saturado, ponto 1, vapor saturado, a menos 30 graus Fahrenheit. Então aqui eu já não estou usando o sistema internacional, estou usando o sistema inglês, né? E é comprimido isentropicamente até 50 libra-força por polegada quadrada, tá? Então nota que agora aqui a gente não está mais usando o sistema internacional, tá? O que é a mesma coisa, né? Mas a gente tem que, né, saber operar com unidades diferentes, porque tem projetos que, né, são feitos, né, e a gente vai pegar muita coisa em sistemas que não são sistemas internacional, né? Pode ser sistema britânico, né, sistema inglês, ou pode ser, né, um sistema técnico, enfim. O líquido saturado deixa o trocador de calor intermediário na mesma pressão, né, de 50 libra-força por polegada quadrada, e entra na válvula de expansão. Então, é isso que ele está te dizendo aqui, né? Então, a passagem pelo trocador de calor, né, é
isobárica. Né? Ok. Para o ciclo do refrigerante 22, do R22, o fluido de trabalho entra no compressor como vapor saturado. Então aqui o ponto 5 é vapor saturado. A uma temperatura 5 graus Fahrenheit abaixo da temperatura de condensação do refrigerante 134A no trocador de calor intermediário. Então a gente vai ter que saber qual que é a temperatura aqui do ponto 3, né, que é essa temperatura aqui na saída aqui do meu trocador de calor do ciclo A. Esta temperatura aqui, que é a temperatura de líquido saturado do ponto 3, a temperatura do ponto 5 é 5 graus abaixo. Ok? Tá? É isso que ele está informando para a gente aqui, então isso a gente vai ter que calcular. Ok. O refrigerante R22, não, o refrigerante 22 é comprimido isentropicamente até 250 libra-força por polegada quadrada. Né? Então, ponto 6 está saindo aí com 250, né, libra-força por polegada quadrada. Em seguida, o líquido saturado entra na válvula de expansão, na mesma pressão. Então, aqui ó, também não está sendo considerado queda de pressão. Tá, ok? A capacidade frigorífica do sistema em cascata é de 20 TR, ou seja, aqui embaixo, ó, a capacidade aqui é de 20 TR, e a gente quer saber duas coisas, né? Qual que é a potência de acionamento de cada compressor e qual que é o coeficiente de performance geral aí desse sistema. Aqui nesse problema, então, né, você vai tentar resolver ele usando então, tabelas termodinâmicas aí para sistema britânico, né? Tá? Sugiro você tentar resolver ele, né, com tabela e não com diagrama. Pode ser com diagrama? Pode também. Eu vou resolver esse daqui, né, usando tabela termodinâmica para ter algum aí com tabela termodinâmica, só para fazer um comparativo. Então eu não vou traçar ele num diagrama pH, tá? Mas se você quiser, pode fazer também através de um diagrama. Então tenta resolver esse problema aqui, né? Na próxima aula eu vou mostrar a solução dele, tá? E vou falar brevemente aí sobre o sistema aí, né, de refrigeração, né, que é o que a gente chama de transcrítico, que é o último aí que a gente vai tratar sobre ciclos de refrigeração por compressão de vapor, tá? Para a gente encerrar então aí, né, todos esses ciclos possíveis, né? Ciclos possíveis com, né, compressão de vapor, tá ok? É isso então que a gente tinha para hoje aí, até a próxima aula.